Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, hoje eu quero falar de um assunto que está sendo muito falado, né? Muito falado. Nós vamos falar sobre a profecia, eu até anotei, eu creio que está aí, né? Todas as profecias já estão na Bíblia e são reveladas a nós pela mensagem. Quer dizer, toda profecia tem que ser bíblica. Não existe nada que, por exemplo, assim, mas alguém falou, seja quem for. É igual o Mensageiro, por exemplo, eu até anotei um parágrafo aqui só para vocês entenderem. Parágrafo da mensagem Desvelar de Deus, parágrafo 302. Está escrito assim. Note, a mesma coluna de fogo, que é essa que está aqui conosco, né? A mesma coluna de fogo enviada a Moisés e a Paulo, que escreveu a Bíblia. Os dois. Agora enviada para revelá-la. Porque a mensagem, o mensageiro não pode acrescentar nada. Ele só pode revelar o que já está na Bíblia. Então, tudo que está na Bíblia não pode acrescentar nada. É só revelar. Então, tudo que nós pregamos, nós temos que encontrar na Bíblia. Tá? Então, é isso que nós vamos falar. E nós vamos começar, vamos ficar de pé, vamos começar lendo a Bíblia aqui. Eu tenho várias escrituras aqui anotadas, mas vamos em Apocalipse, que é Apocalipse 3, verso 11 a 18. Davi Lucas Assunção Damasceno está entubado. Nós vamos orar por Davi Lucas, que está entubado. Nós vamos orar por ele também, juntamente com os pedidos aqui. Então, primeiro nós vamos ler essa escritura. Eu quero que os irmãos prestem atenção nessa escritura primeira que nós vamos ler. É claro que todas está no mesmo assunto, mas escute bem essa escritura aqui. Apocalipse 3, verso 11 ao 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e todos que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhes concedido que desse espírito a imagem, quer dizer, o mesmo espírito que estava no Vaticano passa para a imagem, tá? Vocês entendendo, tá? E foi-lhes concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então vamos orar. Nós vamos orar e lembrar desses pedidos que estão aqui, dos nomes que nós citamos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais um culto, e pelo Senhor ter nos dado vida, e podemos dizer até aqui, o Senhor tem nos ajudado.
Meu Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, Senhor. Meu Deus, ao mundo da maneira que está, cada dia mais engano, Senhor. Cada dia o povo está ficando mais enganado. Meu Deus, e nós temos uma mensagem que nos livra do engano, Senhor. Meu Deus, ajuda, Senhor. Nós que pregamos a Tua palavra, ajuda a expressar essa verdade para o povo, para que eles possam sair do engano, Senhor. Meu Deus, tem compaixão de todos nós. Nós estamos no fim de todas as coisas, Senhor. Brevemente um povo sairá da terra, Senhor, e nós queremos fazer parte desse povo. Ajuda nós, Senhor, perdoa os nossos pecados, tira toda a incredulidade, Pai, de nossas vidas, e tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Cada dia nós pedimos misericórdia a Ti, Senhor. Meu Deus, para que nós possamos pedir por esses irmãos. Meu Deus, a irmã Sebastiana também, Senhor, ali em Nova Contagem, ela está passando por lutas, problemas, Senhor. Por causa daquele rapaz, Senhor. Meu Deus, ajuda ela, ajuda aquele casal, Senhor, já de idade, Pai. Ajuda aquele rapaz, tira ele daqueles caminhos ruins, Senhor. Liberta ele totalmente, Senhor, para que ele possa sair daquelas problemas tão sérios que estão acontecendo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de cada um, Pai. Assim nós citamos o nome das pessoas. E agora chegou esse pedido de Davi Lucas Assunção, Senhor. Meu Deus, ele está entubado, Senhor. Meu Deus, uma condição ruim. E quando a pessoa chega a ficar entubado, é porque está nas últimas horas, Senhor. Meu Deus, ajuda essa criança, Senhor, não sei se é uma criança ou quem é. Ajuda essa pessoa, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Meu Deus, e tira, Senhor, se é da Tua vontade que ele viva, Senhor. Tira esse tubo da garganta dessa pessoa, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, só o Senhor é que tem esse poder, Pai. Assim nós entregamos ele em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa dar saúde a ele, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda nós nesta hora, Pai. Meu Deus, e que nossa oração chegue até o trono da graça, Pai. Para que o Senhor possa ajudar a todos os irmãos, a todos nós. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. A irmã Amanda agradece pelas orações, né? Ela estava doente, mas graças a Deus está bem, né? Está aí, já no posto do dever que sempre ela e a irmã dela faz, né? Sempre está todo culto. Esses dias eu estava até lembrando disso. A gente fala sobre pessoas que não falham culto, parece que as únicas que não falham culto é elas duas, aqui, né? Sempre está aí, direto, né? Outros falham porque não tem jeito, né? Claro, né? Mas como eu estava lembrando da irmã Sebastiana, ela até vinha hoje, mas não deu para vir porque entraram na casa dela, roubaram as coisas dela lá ontem, né? Então, assim, ela está passando uma dificuldade por causa do rapaz. O rapaz, há poucos dias nós tivemos que ajudar, né? Agora apareceu uma dívida de 7 mil. Então, como é que vai fazer, né? Então, aí é difícil, né? Então, aí fica desesperado. E eles devem ter entrado lá para pegar as coisas, e agora? Como é que vai ficar, né? Então, assim, nós temos que orar. Vamos orar para Deus ajudar e livrar tanto o rapaz quanto eles, né? Aquele casal da irmã Sebastiana mais o esposo, né? E aí vocês continuam orando, não só, e também a irmã Zuluália também, para Deus abençoar, que ela recupera mais rápido, sabe? Porque eu sei que é só os dois, né? Ela precisa de ajudar o irmão Zé.
Eu já fui lá, o trabalho não é fácil, né? Então, Deus vai abençoar que ela vai, logo, logo ela vai estar bem, né? Também, né? Isso é que nós pedimos, né? Então, vamos começar aquilo que nós precisamos de entender, né? Vamos aqui, a mensagem que está sendo muito falada, está aqui a mensagem, Atos do Espírito Santo. Então, vou ler o parágrafo para os irmãos entenderem. Parágrafo é 87, está escrito assim: eu creio num desses dias gloriosos, quando essa confederação unida de igrejas se unir. Você já leu tantas mensagens que o profeta já falou que até o evangelho completo já está dentro? Pois é. Então não seja bem atrasado, não. Sabe por quê? Deixa eu falar com os irmãos. O profeta usou o gravador de Deus, ou o disco, um toca-fita dele, ele não roda o contrário, não, ele roda só para frente. Tá? Quando vocês lêem algo lá atrás, vocês têm que entender que tudo já está acontecendo. Vocês viram a escritura que eu li? Pois é. Está vendo? Aí vamos lá, né? Confederação Unida de Igrejas se unir, e o novo Papa foi trazido dos Estados Unidos e foi colocado de acordo com a profecia. Então, eles formarão uma imagem à besta. De acordo com a profecia. Agora eu pergunto a você, qual é a profecia? Alguém sabe? Porque é de acordo com a profecia, mas qual? Esse que é o problema, né? Pois é, mas Paulo VI, pois é, mas só que o povo tem que entender que já aconteceu. De acordo com a profecia. Você viu que nós lemos a profecia? Nós lemos a profecia já. É Apocalipse 3, verso 11. Ali é os Estados Unidos da América. E você notou que o cordeiro tem 2 chifrinhos? E o que é os 2 chifrinhos? Poder civil e eclesiástico. Poder civil, você nota que são 2. O primeiro chifre aconteceu porque tinha a ver com o governo. Kennedy entrou primeiro. Aquele era um dos chifres do cordeiro. Poder civil. Só que o outro chifre demorou mais um pouquinho. Eu vou mostrar para os irmãos até as datas das coisas que veio acontecendo. Agora, eu vou adiantar um pouquinho para os irmãos entenderem uma coisa. Irmãos, nós não podemos ser cegos nas coisas. Você pense bem numa coisa dessa aqui, ó. O novo Papa vindo dos Estados Unidos, segundo a profecia. Mas tem que ser uma profecia bíblica, e está aqui, nós lemos a profecia. Agora, uma mensagem, vou adiantar bastante aqui, bastante para vocês entenderem o poder de transformação. Aí, para depois nós acompanhar o disco de Deus, porque ele só roda para a direita, ele não volta atrás, ele não volta lá para 54, não. Ele segue em frente. E voltar para 54 é voltar o disco. E se você voltar um disco ao contrário, você não sabe nem o que ele fala. É uma confusão, e é por isso que está uma confusão aí, porque o disco está sendo rodado para trás. Deixa eu já dar uma pincelada aqui nessa mensagem, para depois nós levar o disco rodando direto. Vamos aqui. Vamos mais no final. A mensagem, poder de transformação, pregada, só para os irmãos verem, porque eu vou explicar para os irmãos o que significa isso, o que está aqui na mensagem. E nós, como pregadores da mensagem, somos os responsáveis para pregar a verdade e tirar o povo da confusão, sabe? Essa mensagem foi pregada em 31 de outubro de 1965.
Faltava 2 meses para o profeta partir da terra. Aqui, não vou ler tudo, mas está do 207 aqui dessa mensagem. O profeta está falando sobre o profeta Paulo, pregando sobre, segundo aos Tessalonicenses, o homem do pecado que assenta no templo. Vocês notaram aqui? Vocês vão notar aqui, que aqui diz aqui, ó, que o Éden foi mudado, ele mudou de Roma para um Éden científico, porque a mensagem dele através de Roma não fazia efeito para enganar ninguém. Aí o que ele fez? Paulo VI foi lá para os Estados Unidos, estabeleceu o trono. Você viu o que nós lemos? O que nós lemos primeiro? Uma besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra é os Estados Unidos. Mas depois ela falou como dragão, porque esse homem foi lá e mudou aquele cordeirinho que era um cordeiro é manso. Por isso que o profeta chega a dizer na mensagem, ele não é tão velho, ele não chegou nem a ser um carneiro. Os Estados Unidos tinha 140 anos na época, mas depois ele falou como dragão. Mas por quê? Aqui está aqui, ó. Quando eu vou adiantar, aqui está escrito aqui, ó. Veja, deixa eu ler só uma partezinha aqui na frente aqui, que está perto de 210. Este homem que a si mesmo se chama Deus, assenta-se no templo de Deus e se sujeitam e adoram todos sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Veja, é um Éden moderno. Quer dizer, Estados Unidos começa lá, né? Agora, o que ele está fazendo? Ele próprio, ele está se mudando. Quer dizer, Roma, seu repasto final, lugar do Éden. Você sabe o que é repasto final? Refeição. Então o que ele fez? Ao invés de ele mandar essa refeição para enganar lá direto do Vaticano, ele envia de lá, dos Estados Unidos, e dá uma refeição para todas as igrejas. Aqui, repasto significa refeição. Ele dá uma panelada cheia para todo mundo. O alimento para as igrejas ser enganada não veio do Vaticano, veio direto dos Estados Unidos. E quem fez isso foi Paulo VI. Eu vou continuar lendo aqui para você ver. E foi ele que sentou no templo de Deus querendo parecer com Deus. O diabo fez isso através dele. Porque ali foi quando ele começa a enganar, mas nós vamos ler Daniel daqui um pouquinho, vocês vão ver que primeiro ele vai na Palestina e depois ele vai para os Estados Unidos. Sabe? Então, depois nós vamos ler o segundo selo daqui um pouquinho, mas escute bem aqui. Então veja, ele muda, Roma, seu repasso final, lugar do Éden. Está vendo aonde esse Papa veio aqui outro dia? Você notou todos esses 13 que aconteceram? Então, ele falou 3 palavras, teve 13 tomando comunhão, falou no estádio, que tem um nome aqui que eu não sei o que, o qual é 13, tudo foi 13. E o número de nossa nação é 13, aparece no capítulo 13 de Apocalipse, 13 listas, 13 estrelas, 13 faixas, 13 números nas moedas, 13 estrelas na moeda, tudo é 13, uma mulher. Aqui vem o Papa, a cabeça, a mulher, o falso anticristo, a falsa noiva da ciência. O que nosso mundo americano oriental e aqui, ou o mundo ocidental, tem liderado o mundo em ciência. Venha ele em sua igreja científica, e agora todos os protestantes estão se sujeitando a ele, porque foi um alimento que foi para lá, e ele não podia dar diretamente do Vaticano, que ninguém aceitava, ele tinha que cumprir a Bíblia tem que cumprir, porque é segundo a profecia. Esse é o novo Papa, porque ele traz
ele traz a receita de lá para cá. Repasto está aqui, é refeição. Então a refeição foi dada nos Estados Unidos para todas as igrejas sem enganada. Só a noiva que não é. É só o corpo de Cristo que não é. E por isso você vê que o problema não está lá fora, não. É igual agora, por exemplo. É claro, os católicos, o que eles fazem? É como aqui, se morreu um pastor aqui, entra outro. Morreu um, entrou outro. E todo mundo, eles estão satisfeitos, porque eles precisam de um líder. Mas por que os da mensagem estão satisfeitos? Parece que até o rapto está acontecendo. Já pensou? Não está entendendo nada? O que tem ele a ver com a profecia? Porque se a profecia cumpriu com Paulo VI, tem nada a ver. Esse é o que está escrito lá. Era e já não é, era e já não é. Vai continuar, porque você nota, irmão, você viu que eu já li, então eu já li essa parte aqui, então está mostrando aqui 207, que isso foi o que Paulo falou, segundo aos Tessalonicenses. Lê e vocês vão ver o homem do pecado, o filho da perdição, que assenta querendo parecer com Deus. E daqui a pouquinho nós vamos ler uma escritura que tem a ver com a pedra, que ele também cumpre. Ele também cumpre. Vocês querem ver? Deixa eu ir adiantando mais um pouquinho, porque eu sei que o tempo passa muito rápido. Deixa eu ler uma outra escritura aqui em Daniel 8, só para vocês verem uma coisa. Daniel capítulo 8. Escute bem aqui, porque eu quero levar para os irmãos entender realmente o que significa isso, para vocês não perder o rapto. Porque você sabe, irmão, se você estiver nessa panelada, você perde o rapto. Você lembra de Eliseu? No tempo de Eliseu? Quando ele, eu creio que é Eliseu mesmo, sobre a panela, Eliseu. Pois é, está vendo? Quer dizer, Eliseu, o profeta diz que Eliseu estava junto com muitos profetas, era uma reunião de pregadores. Mas tinha alguns lá que pegavam uma coisa, pegava outra e encheu, colocou veneno na panela. Mas tinha um que tinha mais sabedoria, antes de comer, falou: homem de Deus, tem problema na panela, tem morte na panela. Mas por quê? Porque ele tinha mais sabedoria. Mas o homem de Deus falou: tem farinha? Tem. Quer dizer, traz a revelação da palavra que a morte vai embora. Traz a revelação que a morte vai embora. Você está vendo? A revelação, a morte vai embora. Se não tiver revelação, vai morrer todo mundo. É isso que nós temos que entender. E para isso Deus tem pessoas para pregar. Tem verdade, porque não é a minha verdade, é a verdade que está aqui. Está na mensagem, na Bíblia. Escute bem aqui, Daniel 8. Vocês vão notar que é o cumprimento também a mesma coisa. Daniel 8, 23 a 26. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Qual é o poder que ele tem? Do que saiu do abismo. Vocês viram que na era de Laodiceia ele sai do abismo? Não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhes aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo, porque primeiro vai lá, tá vendo? Primeiro ele foi lá. E olha para você ver, olha pela internet, se ele, em 1964, se ele não foi lá. E foi o primeiro a ir lá, porque foi liberado pelo próprio Deus. Você sabe por que Deus liberou ele? Porque havia um Elias lá, e esse Elias é o revelador, esse Elias era o revelador da verdade. E além dele ir lá para resolver, porque quando ele foi lá, em 64, ele foi nos Estados Unidos para
programar essa coisa. E além do Elias, e ali estava Kennedy, que era o tipo de Acabe. Kennedy estava lá também, que era o tipo de Acabe. Estava lá nos Estados Unidos. Ali havia um Elias preparado. Tudo tinha que acontecer na hora certa para revelar essas verdades que estavam acontecendo, não coisa do passado. O disco rodando, tá? Então vamos mais, escute bem. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrantado. Pedra de coroa para destruir a imagem dos pés, a imagem da besta. A pedra é a revelação que nós temos, é essa pedra de coroa. Está vendo? E ela é exatamente a pedra que, sem mão, é um poder que existe aqui, é o poder que está parando a energia, que está dando blackout, é o mesmo poder que está aqui, parando até a energia. Esse poder que vai me tirar, que vai tirar você da terra, desde que você crê da maneira certa. Não está na panelada. Se você estiver dentro da panelada, você está perdido. Você tem que ter revelação. Te garanto que hoje, nesse domingo, não vou falar os de fora, mas os da mensagem, já programou várias mensagens para pregar, para contrariar o que está aqui. Porque eles querem insistir que o que aconteceu agora é a profecia. Mas qual? A profecia deles, é a profecia da era de Laodiceia. Você viu quantas profecias erradas que existem na era de Laodiceia? Mas existe uma certa que é a de Deus. Deus está profetizando e tudo que Deus fala é verdade. Mas vocês notaram aqui? Aí continua aqui, vê? Aí é a visão da tarde e da manhã, isso é Daniel falando, que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Está cumprindo agora. A visão. Só daqui muitos dias isso vai cumprir. E agora nós estamos vendo essa visão cumprindo. Aqui está a pedra de coroa. Você nota, irmão, olha para vocês verem, a imagem de Nabucodonosor começou com a cabeça de ouro, não foi? E desceu para os pés. Hoje aquela imagem está barro e ferro. Mas a de Deus começou dos pés. Deus foi, como o profeta diz, foi um lacaio aqui na terra. Deus começou embaixo e Deus está em cima. Ele hoje é essa pedra de coroa. É um corpo completo, está aqui exatamente para tirar o povo da terra. A imagem do mundo começou em cima e desceu. Deus começou lá embaixo e subiu. E agora tem um poder aqui que é sobre todos os poderes. Essa é a pedra que Daniel viu, que cortou a imagem nos pés, sem mão. Não precisa de mão, sabe? Deus precisa de nós para pregar e tudo mais, mas quando Ele tem que fazer a coisa, Ele faz, porque Ele tem poder para isso. Ele faz. Então, vocês notaram? Então vamos aqui, já que eu estou aqui em Daniel 8, então vamos aqui para os irmãos entenderem aqui. Eu quero que os irmãos entendam, porque eu tenho aqui ó, a relação aqui, ó. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Deixa eu ver onde está uma relação que está aqui, ó. Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Porque eles, os pregadores da mensagem, insistiam um tempo atrás, quando eu viajei para Goiânia, viajei para Brasília, eu sempre tentei ajudar, sabe, a respeito disso, mostrando e tudo, sabe, mas eles ainda insistem em dizer que todo papa que chega aqui é o oitavo, é isso, aquilo, sabe, e o oitavo aqui, ó, foi um polonês, gente.
foi João Paulo II. Ele era o 8º. Deixa eu ler deixa eu marcar aqui Daniel 11. Eu lembrei de outra escritura, depois eu volto a Daniel 11. Escute bem aqui, ó. Vocês vão entender aqui, Apocalipse 17, verso 8, e depois o verso 11. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Agora vamos ver aqui o verso 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Agora, você sabe que o 7, sabe quem era o 7? Aquele que viveu 33 dias. Ele era o 7º, porque tinha que ser todos italianos. E aqui está os italianos que veio antes de Paulo VI, Pio X, 1903, Bento XV, italiano também, 1914, Pio XI, italiano, 1922, Pio XII, italiano, 1939, João 23, italiano, 1958, Paulo VI, italiano, 21 de junho de 1963. Aqui, está aqui uma mensagem aqui, ó. Olha o nome da mensagem. Terceiro Êxodo. Ele entrou no dia 21 de junho, o profeta pregou essa no dia 30 de junho. E já dizendo, esse que entrou aí, ele tem 4 coisas a fazer, e uma delas é unir os protestantes. O homem tinha 9 dias só que estava no Vaticano. A mensagem já estava saindo, ele vai unir os protestantes. Esse Paulo VI, está vendo? Aqui. Paulo I, que é o 7º, que nós vamos ler na Bíblia, porque tudo tem que estar na Bíblia, né? Tudo tem que estar na Bíblia. Paulo VI, Paulo I, ó, entrou no dia 26 de agosto, está vendo? Aqui, ó, de 1978, né? 26 de agosto, e morreu no dia 28 de setembro de 78. Viveu 33 dias. Aí, depois entra no lugar dele, que é esse 8º, agora vocês vão notar. Por que eu falei com vocês que esse 7 era italiano? Porque tinha que ser da linhagem real. A linhagem real de papas são italianos. E todo 7 da era de Laodiceia foi italiano. Mas o 8º era um polonês. E vocês vão ver que a Bíblia vai mostrar isso aqui. Daniel 11, verso 16. Vai falar do homem que foi na Palestina. Primeiro, lá na Palestina. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. Pois se ele foi lá enganar a mãe das religiões e conseguiu. Mas quando, aqui está as mensagens aqui para provar, quando ele entrou no dia 21 de junho, tudo dele é 6. Sexto, 6. Ele entrou no dia 21 de julho, quase já no final do mês. Em dezembro de 63, a lua escureceu. E por isso que está aí. E houve um eclipse. Antes de sair para a Palestina, houve um eclipse, com 6 meses depois. Em janeiro, no início de janeiro, ele foi na Palestina, de 64. Janeiro de 64, ele foi na Palestina. E enganou, que é essa parte aqui, ó. Ele foi lá. Então disse aqui, ó, ninguém poderá permanecer diante dele, estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. Mão é poder. Pelo seu poder se fará destruição. Na terra gloriosa. Tá? E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos,
e fará o que lhes aprouver. E lhes dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas mulheres. Ele volta para cumprir o ministério dele, o novo Papa que vem dos Estados Unidos. Ele sai de lá, engana a mãe das religiões e vem enganar muitas. Ele volta e estabelece e dá um prato de bem reforçado lá nos Estados Unidos, para todas as igrejas. E não tem jeito, quando Deus fala, a palavra tem que cumprir. Então vamos lá, vamos mais. Disse aqui, ó. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Quer dizer, morre, né? Agora, vamos ver o que viveu 33 dias. E em seu lugar se levantará a quem fará passar um arrecadador pela glória real, porque era da linhagem real, pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, isso sem ira e sem batalha. Morre com 33 dias. Vocês estão vendo a escritura cumprir? Esse é o sétimo, morreu com 33 dias, sem ira e sem batalha. Na época eu lembro que eles ficavam assim, mas será o que foi? Será que alguém deu um remedinho para ele? Ou fez isso? Ninguém ficou sabendo nada. Mas é para cumprir a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Depois, aqui ó, não mais da linhagem real. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E desde então não teve nenhum mais italiano. Nenhum. Tá vendo? Agora esse era e já não é. Agora por que o povo da mensagem agora está pondo isso na cabeça do povo, que isso é o cumprimento da profecia? Mas qual? Qual é a profecia que esse está cumprindo? Quando esse homem aqui, ó, que está mostrando aqui, foi ele que cumpriu. Vocês notaram? Olha, vamos aqui agora. Eu vou ler o segundo selo, só para vocês entender aqui sobre a profecia da mulher também, porque aqui tem a ver com Kennedy também, porque tem pessoas que acham é uma mulher, mas essa mulher aqui era uma mulher espiritual, tá? Porque aqui no segundo selo o profeta estava pregando em 1963, no mês de março. Kennedy já era presidente, porque a eleição foi em 1960, e ele entrou em 1961, e morreu em 63, no mês de novembro, no dia 22 de novembro ele morreu. Mas ele já estava, porque ele era um dos chifres, ele era o poder civil, ele já estava lá, por isso que vai mostrar isso aqui, ó. Escute bem aqui, ó. Se vocês não entenderam, eu vou explicar, tá? 277, 278 da mensagem, segundo selo. É estranho, a América é número 3 e uma mulher. É estranho que ela aparece mesmo no capítulo 13 de Apocalipse. Nós começamos com 13 listas na bandeira, 13 estrelas, tudo é 13, 13, 13, 13. Em todo o percurso abaixo, tudo é mulher, 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 em todo o caminho. Por isso que é a era da mulher também, né? Isso finalmente terminará. Eu predisse, uma mulher a controlará. Recordem,
que isso foi há 30 anos atrás, que foi em 1933, né? Que eu o disse. E há 7 coisas que eu predisse, 5 delas têm acontecido, e eles têm um homem exatamente lá, que era Kennedy, né? Para trazê-la para dentro. Por que ele era um católico? Ele foi o primeiro católico a entrar. Já tem um homem lá, porque eles elegeram um homem católico. Já tem um homem, mas e a mulher? Não tinha vindo, porque quem ia trazer a mulher, que era religião, era Paulo VI. Março, ele estava pregando em março. Em 21 de junho do mesmo ano, Paulo VI entra. Você viu como que é a coisa? Então aqui, ó, deixa eu terminar de ler para vocês verem uma coisa. Então ele disse aqui, ó, e eles têm um homem exatamente lá para trazê-la para dentro. Vocês o elegeram através de suas políticas. Sim, correto. O homem, porque 2 chifres, não é 2 chifres que o cordeiro tinha? Um é poder civil, e envolvia o governo. E o outro é eclesiástico, que é religião. E na religião era Paulo VI que ia levar. E aí ele leva esse repasto final. Aí ele leva esse alimento. Paulo VI leva o repasto aqui significa, como eu estava lendo aqui, ó, deixa eu voltar na mensagem aqui, vê? Repasto significa refeição. Essa refeição foi dada lá nos Estados Unidos para todas as igrejas, menos o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo tem conhecimento da verdade. O corpo de Cristo sabe, porque o próprio Deus está aqui na terra para revelar a verdade para eles, e eles não serem enganados. Mas aí você nota que aqui ele vai mostrando aqui, e aqui o segundo Éden é tipificado exatamente como o primeiro para enganar. Está vendo? Ele deu um Éden científico. Já pensou, irmão, se fosse do Vaticano? Ninguém aceitava. Mas lá, como era ser enganado pelo cordeiro, quer dizer, o cordeiro, até então, estava tudo certo. Abraão Lincoln, os demais, era tudo cristão. Quer dizer, era um cordeiro até que aqueles primeiros eram cristãos. Depois Kennedy entra aí para cumprir essa palavra aqui. Kennedy toma o lugar de Acabe. Jezabel é a igreja católica, tá? Elias não é o tisbita, mas é o Elias desse dia, estava lá para revelar o pecado de Acabe, porque Acabe era um crente morno, era um meio judeu, era um meio crente, mas estava lá um Elias para revelar a verdade. E hoje é a mesma coisa, tudo tinha que acontecer lá. O Elias estava lá para revelar e ver tudo acontecendo, tá? Deixa eu ir. Vamos aqui mais um pouquinho aqui. Deixa eu pegar aqui para os irmãos ver uma coisa aqui, ó. Agora eu vou ler a mensagem. A mensagem é Shalom. A mensagem Shalom. Eu não vou ler toda a mensagem aqui, não. Alguns parágrafos que eu anotei, eu não vou, porque aqui só está falando sobre a irmã Simpson, que ela perguntou, o profeta perguntou para ela quando foi a data do que saiu o jornal da viagem, né, e também da lua escurecendo, né? Foi no dia 28 de dezembro de 63, a lua escureceu. No início de janeiro de 64, ele foi para a Palestina, para enganar a mãe das religiões. Aqui o profeta diz, aqui numa parte aqui,
Ele disse assim, ó, e muitas, aqui ó, no 95 ele disse assim, e muitas pessoas boas serão apanhadas nisso, boas pessoas, pessoas sinceras como Maria e José. E pensou que Jesus estava com eles e não estava. Foi embora e depois pensando que Jesus estava com eles. Quando chegou em casa, nada de Jesus. Muitas pessoas boas vão ser apanhadas nisso, pensando que o que está sendo pregado está tudo certo. E depois, você está vendo aí o mundo como é que está acabando? Está acabando, está só encurtando. E encurtando, e as mensagens só estão apertando e apertando. Para quem tem entendimento, as mensagens estão só apertando e mostrando a real verdade do assunto para o povo não ser enganado. Então vamos lá aqui. Eu quero ir mais na frente aqui, só para a gente ter mais tempo aqui, que eu sei que o tempo é curto. Vamos aqui no 110 dessa mesma mensagem, que diz assim: mas o eleito, e o eleito? Quer dizer, ele está falando sobre tudo que já aconteceu, mas e o eleito? E a luz? E a luz agora? Tenho falado tanto sobre o escuro, quer dizer, a escuridão, o acontecimento. Eu já gastei a metade do meu tempo, 11h30. Agora vamos voltar a isto. Densa escuridão está sobre as pessoas. É um sentido espiritual, irmão. Por isso que está lá, ó. Você vê que a era de Laodiceia, mas você está vendo as escuras, tem um sol que brilha, mas o sol da justiça é Cristo. Ele não está brilhando na era, ele está no coração dos eleitos. Aí a gente não pode ver, porque é a parte espiritual. O sol está brilhando, natural, mas o sol da justiça não. É a mesma coisa que eu ia pregar sobre os magos. Quando os magos foram procurar, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Aí quando chega na cidade, a estrela apagou a luz. Ela não brilhou lá em Jerusalém, porque ele já tinha rejeitado o Messias, e o profeta diz: por quê? Porque antes que os magos chegassem lá, havia pastores que andou na cidade toda pregando que ele tinha nascido, eles não aceitou. E aí quando os magos chegam, a estrela para de brilhar. E eles rodaram a cidade: aonde está o rei dos judeus, que nós vimos a sua estrela e viemos adorar? Nada de luz, porque já tinha rejeitado. Aí teve que ir até no chefão, porque eles eram homens importantes, chegou até Herodes, porque eles eram importantes, eram pessoas que tinham dinheiro. Viajaram quase 2 anos para chegar para encontrar com Jesus. Chega lá, Jesus não estava na cidade. E rodou, foi no Herodes, falou: nós estamos procurando por ele já tem muito tempo e nós não encontramos. Vai lá, se vocês encontrar, volta que eu quero adorar ele também. Quer adorar, né? Igual está sendo aí, né? Adoração ao contrário, né? Então vamos aqui, senão não dá tempo aqui, eu leio quase nada. Agora, então vamos voltar a isso, densa escuridão sobre as pessoas. Agora é a luz. Ele disse que densa escuridão estaria sobre as pessoas, mas lá haveria luz. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Você sabe que a mensagem é a luz, né? Então levanta e resplandece. Tá? Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Como pode haver escuridão e luz? Tem que ser separado. E a única coisa que separa isto, a palavra manifestada separa. A verdade separa a luz das trevas. Tá? Deixa eu ver aqui onde está aqui. Quando
A palavra manifestada separa. Ele leva isto para o outro lado. Aqui está a escuridão sobre a terra, mas quando a manifestada a palavra de Deus, o sol, o qual foi chamado à existência através da palavra, mostra a si mesmo, as trevas correm para o outro lado. E isto é o que está tomando lugar agora. A escuridão está separando-se da luz. Agora, para a igreja eleita nesta hora escura, que nós poderíamos ficar nisso por horas, eu penso que já disse o suficiente até que você entenda o que significa a Escritura quando disse densa escuridão sobre este povo. Agora, eu digo para a igreja, Shalom, a paz de Deus. A paz, cada verdadeiro hebreu, quando ele encontrava com Deus, paz, encontrava um com o outro, ele dizia Shalom. Em outras palavras, bom dia, Deus esteja contigo, vai em paz, vai na paz de Deus. É um bom dia, como vai você? É o romper do dia, igreja. É a escuridão sobre o povo, mas é o seu bom dia para a igreja. Cristo está aparecendo no nosso meio. Shalom, paz, aleluia, shalom. Quando vemos a escuridão chegando, a escuridão antes do dia, nós sabemos que a estrela da manhã está pendida no além para introduzir o sol que está vindo. Você viu? João Batista não era a estrela que introduziu Jesus? Aqui está para introduzir, mandar a escuridão e trazer a luz. A luz é a refletida palavra da hora. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Olha, tão fácil, olha aqui. Ó. Nós sabemos que a estrela da manhã está pendida no além para introduzir o sol que está vindo. E é aí quando a estrela da manhã resplandece. Isto é, o que vai no meio. É sempre escuro, somente poucos minutos antes do dia. A falta de luz vem e a lua não vem a brilhar. A escuridão antes do dia é porque a luz está fazendo pressão sobre o escuro. Mas a estrela da manhã sai e diz, bom dia, shalom. Quer dizer, o rei está aqui, ele está aqui, é a estrela que fala. Vocês viram, de manhã, por exemplo, eu sempre acordo cedo, muito cedo. Eu olho a estrela. Quando o sol está aparecendo lá, a estrela está brilhando. Ela está mostrando que o sol está vindo. Então aqui você vê o brilho da estrela, provando que o sol da justiça está aqui. E está pressionando toda a escuridão. Levando tudo que é errado para um canto. Que não pode misturar luz com trevas. Não pode misturar verdade com inverdade. Tudo é separado. Por isso agora a mensagem está aqui e a gente vê, irmão, a gente vê que deixa eu ler mais um pouquinho aqui, deixa eu ver se é aqui mesmo. Continuar lendo aqui, ó. Essa parte aqui. E é Ele no nosso meio, sua palavra sendo identificada, Shalom. O grande dia está se preparando para romper, quando a eterna manhã se romper, quer dizer, já é na eternidade, está vendo? Já é para a eternidade. Esse Deus que está aqui, já está liberando o povo para a eternidade. É claro, nós vamos sair desse corpo, mas para ouvir a verdade, nós temos que ouvir nesse corpo que nós temos que ouvir a verdade. Está preparando-se para romper, quando a eterna manhã se romper, linda e resplandecente,
quando os seus escolhidos se ajuntarem em suas casas no além, no céu. Quando a chamada for feita no além, lá estarei. Nossos nomes estão em seu livro, nós estaremos lá. Shalom, bom dia, paz seja convosco. A escuridão está separando a si mesma da luz. Deus está fazendo isso, a luz está fazendo isso. Veja, a luz está apressando a si mesma de tal maneira até que as trevas têm que se ajuntar. Eles tiveram uma chance para aceitar isto e eles não fizeram, então isso condenou a si mesmo. Eu creio que vocês estão entendendo. Todas as pessoas que ouviram tiveram uma chance para aceitar, mas não aceitando, estão condenando a si mesmo. E eles fazem isso colocando a igreja junta, o concílio de igreja, e unindo isso com a escuridão pagã, quando eles firmemente discordam uns com os outros. Mas ainda eles tiveram que se ajuntar para fazer a noite vir sobre as pessoas. Eu creio que vocês entenderam isso aqui também, né? Tinha que haver um concílio mundial de igreja, juntando todas para fazer a escuridão vir sobre todos. Mas a noiva ficou com a luz. Ela ficou, então há uma separação. A mensagem é a luz. Hoje, mas qualquer outra coisa, o contrário, é escuridão. Vamos mais aqui, eu quero que vocês entendam, ainda tem tempo, eu estou lendo rápido assim, mas depois eu posso até ler e depois eu mostrar mais para os irmãos. Agora vamos aqui, mensagem à era de Laodiceia. Escute bem aqui no parágrafo 41, escute bem que aí vocês vão entender melhor ainda, que Paulo VI fecha o quadro. E aonde ficou? A maioria aqui talvez não tinha nem nascido quando a profecia já tinha cumprido. E tem gente até hoje ainda lutando para fazer que a coisa... E já tinha acontecido há muitos anos atrás. Quando aconteceu essa profecia, eu era um menino. E hoje eu sou um velho. E essa profecia... que hoje eles estão lutando através desse que entrou aí agora, já tinha acontecido quando eu era um menino. Já pensou? Pensou uma coisa dessa? Mateus 24 menciona sinais no céu referente a esse último dia, exatamente antes de Jesus vir. Eu gostaria de saber se vocês notaram recentemente tal sinal cumprindo. Está vendo? Porque ele está mostrando o sinal que tinha cumprido, a lua escurecendo, né? E por isso que ele está falando. Como que para retratar justamente essa verdade sobre a qual temos discutido. Essa verdade é que Jesus tem sido firmemente empurrado para um lado, até que nessa última era ele é expulso para fora da igreja. Recordem que na primeira época, olha para o desenho ali. Na primeira época era uma igreja com um círculo quase completo de verdade. Contudo, havia um pequeno erro chamado as obras dos nicolaítas, que impediu que o ciclo fosse completo. E então, na era seguinte, mais trevas se arrastaram para dentro do círculo, até que a bola de luz brilhou menos. E as trevas cobriram mais o círculo. Na terceira era, foi coberta ainda mais. E na quarta era, que foi a era das trevas, a luz tinha quase se extinguido. Agora, pense nisso, a igreja brilha com a refletida luz de Cristo. Ele é o sol e a igreja é a lua. Assim, esse círculo de luz é a lua. Ela tem decrescido de uma lua cheia na primeira era, apenas um fragmento na quarta era, porém na quinta era ela começou a crescer. Na sexta, ela deu um grande passo no crescimento. Vocês notam aí que o desenho está aí, Numa parte da sétima era
ela estava ainda crescendo, quando repetidamente ela parou e se diminuiu a quase nada, de modo que ao invés de luz, ela era a escuridão da apostasia, e ao fim da era tem cessado de brilhar, porque as trevas têm dominado. Cristo está agora do lado de fora da igreja. E aqui está o sinal. Aqui, olha, escute bem para vocês não esquecer. E aqui está o sinal no céu. O último eclipse da lua foi um eclipse total. Viu? Vamos dizer por que foi um eclipse total? Foi um eclipse total. Ela minguou até as trevas totais no 7º estágio. No 7º estágio, as trevas totais vieram quando o Papa de Roma, Paulo VI, ia para a Palestina fazer uma viagem santa a Jerusalém. Estão vendo que já cumpriu? Ele foi o primeiro Papa em todos os tempos de ir a Jerusalém. E o Papa é chamado Paulo VI. Paulo foi o primeiro mensageiro, e este homem leva esse nome. Notem que é o sexto, ou o número do homem. Isso é mais que uma coincidência. E quando ele foi a Jerusalém, a lua ou a igreja entrou nas trevas totais. Este é ele, este é o fim. Essa geração não passará até que tudo tenha sido cumprido. Ora, vem Senhor Jesus, vem depressa. Vocês viram o cumprimento? Irmão, nós agora, eu falo com os irmãos, vamos lutar para ver se os pecadinhos saem da vida nossa. Vamos lutar para saber o que... veio uma coisa lá, não luta com isso não. Vamos lutar para ver se nós damos conta de vencer a nós mesmos. E não preocupar, porque, como eu estou falando, se vocês olhar, a maioria dos pastores está pregando que isso está acontecendo agora. E quem estiver acreditando está na mesma balaiada do Paulo VI. O repasto, quer dizer, aquele alimento é exatamente o alimento fora da verdade. Ele foi para lá para dar o repasto final, que é não sei se foi um almoço ou foi um jantar, porque era o último para todas as igrejas. Então ele não podia dar isso, por isso que é um novo Papa vindo dos Estados Unidos, porque ele não podia oferecer isso no Vaticano, ele tinha que sair do Vaticano para ir para lá. E de lá ele mandou a mensagem para todas as igrejas, que ele tinha que falar. Vocês viu o que eu li aqui? Um cordeiro, deixa eu ler de novo, que aí para vocês entenderem melhor. Apocalipse 3, escute bem aqui, 3, verso 11. E vi subir da terra outra besta, porque já tinha uma, a outra subiu do mar, era multidão de gente. Mas Estados Unidos, quando eles começaram, tem uma mensagem que fala, eles estavam fugindo de Roma, eles se estabeleceram no deserto, já fugindo de Roma naquele tempo. Está em Apocalipse 12, aquela mulher que foi para o deserto era os Estados Unidos, está escrito aqui na mensagem. Estava fugindo de Roma e foi para lá para ter direito de religião, para poder pregar a verdade. Era um cordeiro, Deus podia falar com eles, mas depois o dragão chegou e o dragão, é claro, o diabo não faz nada sem ter um homem. E a cabeça do dragão era esse homem aqui, que nós lemos o nome dele aqui, o que é bíblico. Aqui, assim, a profecia, essa aqui é bíblica. Por isso fala, o novo Papa vindo dos Estados Unidos segundo a profecia. Mas qual a profecia? Essa aqui. Foi revelado, não foi? Vocês escutaram direitinho, entendeu? Qual é a profecia que foi revelada? Aqui está na Bíblia. Essa aqui, E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão.
e exerce todo o poder da primeira besta. Até podia até falar uma coisa aqui, porque aqui embaixo está falando assim, faz tanta gente pequena que está sendo enganada com essas coisas, faz grandes e pequenos, ricos e pobres, lhes seja posto um sinal na testa ou na mão. Mão de companheirismo, qualquer coisa errada, você está na mesma panelada. Na testa é porque você não recebe nada de qualquer doutrina ou verdade, você chega aqui primeiro, na sua mente, sinal na testa. Se você, lá em Ezequiel 9, Deus marcou todos que suspiravam e gemiam pelas abominações que estavam na terra. Deus marcou. Havia um homem de vestido branco que tinha um tinteiro na mão e marcava todos, e aquele era o Espírito Santo, marcando na testa também. Hoje Deus está marcando também, daqui desce para cá, que a marca vem primeiro aqui, você vai ouvir, aceitar ou rejeitar, está vendo? Então essa aqui, deixa eu ler aqui, vamos aqui, eu vou falar uns nomes aqui, talvez eu não sei falar inglês, mas eu vou falar da minha maneira aqui. Vamos aqui, a marca da besta, vamos aqui para vocês entenderem quando é que os Estados Unidos foi para lá. Está aqui no aqui, está aqui até na página aqui ainda aqui, ó. Aqui, ó. Está aqui, quer ver? Verso 6. Apocalipse 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A mulher. Essa mulher aqui você vai notar que era eles fugindo para encontrar um lugar para ficar longe de Roma. Mas não teve jeito, porque se a Bíblia diz que falou como um dragão, então ele ia encontrar com eles. Os dois chifrinhos é poder eclesiástico, poder de religião e civil. Então vamos lá. 157. Esses Estados Unidos estão completamente podres. Sim, Senhor, posso provar-lhes que exatamente no tempo quando esta mulher, aqui em Apocalipse 12, quando o seu filho varão foi arrebatado, que primeiro foi Jesus, né? Foi arrebatado para sentar no trono de Deus, e quando isso aconteceu, a mulher fugiu para o deserto, onde foi alimentada durante 1260 dias, até exatamente a data de Plymouth Rock, local nos Estados Unidos, onde os peregrinos pisaram pela primeira vez, quando emigraram da Inglaterra, exatamente onde a igreja veio para cá, em busca de liberdade de religião, e ela se estabeleceu ali, fugindo de Roma. Vocês gostam de ver verdade? Está aqui, a verdade está aqui. Leremos mais embaixo no capítulo 13 de Apocalipse aqui, e veja aqui no verso 15, e agora, só um minuto, quero retornar até antes disso. Vemos aqui onde ele está de pé, aqui no litoral. Agora, se somente puder achar o lugar, onde? O verso 11, o verso 11, é onde nós lemos, né? E vi subir da terra outra besta, não da água, da terra. E então, se a grande quantidade e multidão de povos é água, então isso é onde não havia povos, os Estados Unidos. Não havia ninguém, estabeleceram lá para ficar longe de Roma. Mas e os dois chifrinhos que tinha? E tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. Dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. Não um cordeiro. Que é isto? É nosso búfalo americano. Claro, veja, aí está ele. Dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. Mas então, o que fez ele? Ele tinha liberdade de religião primeiro. Ele atuava como um cordeiro, ele falava como um cordeiro, mas recorde, ele nunca se tornou um velho carneiro. Ele era um cordeiro
este país só tem 150 anos de idade, você sabe, é apenas um cordeiro. E então falou como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, o dragão vermelho, e faz que todos os que estavam na terra, que habitam na terra, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Veja, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a bomba atômica. Está vendo? Poder civil, está vendo? E de hidrogênio, uma nação astuta, inteligente e assim por diante, enganando as nações através dessas coisas. Eu creio que os irmãos vão sair daqui, mas porque é até impossível, e quem está ouvindo também através da internet, é até impossível ainda insistir em saber que esse que está aí entrando aí é o que está cumprindo a profecia. Aí vamos lá. Esses Estados Unidos chegarão a um tempo quando a igreja e Estado se unirão e os protestantes e católicos se juntarão, porque isso aqui, sabe o que está falando? Chegará um tempo, porque aqui é 1954 também, tá? Mas vai chegar um tempo, nós já lemos sobre o tempo aqui, o repasse final, porque já chegou o tempo, né? Mas aqui, é porque eu voltei aqui, mas só que estou mostrando para os irmãos que é isso aqui em 54 vai chegar, só que já chegou, né? Que esses Estados Unidos chegarão a um tempo quando a igreja e o Estado se unirão e os protestantes e os católicos juntarão suas coisas para combater os comunistas. E isto está operando exatamente de acordo com o que Deus disse aqui. E vocês, protestantes, ali deitados, profundamente adormecidos, lendo um romance ao invés de sua Bíblia, fora perambulando em algum lugar, ou em algum tipo de festa, ou ao invés de uma reunião de oração, em algum lugar, contendendo entre si acerca de coisas fúteis, que não tem essa importância. O irmão Branham estala os dedos. Vocês deveriam estar de joelhos em algum lugar, se sabem o que a eternidade significa. Eu acho assim, não precisa nem de explicar mais sobre isso. Não, mas eu ainda tenho uma mensagem aqui, deixa eu ver. Vamos aqui. A mensagem que ele pregou depois do, deixa eu pegar aqui, o terceiro Êxodo, só para os irmãos verem. O terceiro Êxodo, escute bem aqui agora. Aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui, 126, eu creio que é 126 mesmo, deixa eu ver se é. Terceiro Êxodo. Deixa eu ver aqui. 129? 129. Porque aqui no 126 diz aqui, não diz a Bíblia em Apocalipse 3, é aí onde aparece essa nação. Essa nação é número 3, quer dizer, uma mulher. Aí, no 129, ela aparece em Apocalipse 3, número 3, e recordem, ela se levantou como um cordeiro, liberdade religiosa, mas então ela recebeu um poder da besta, uma imagem como ela. E ele falou com toda a autoridade e fez as mesmas coisas podres que a besta fez diante dela. E então me digam se isso não está profetizado dessa nação. Você viu a profecia? Isso está profetizado dessa nação. Tá vendo? Da nação de Israel, né? de coisa lá, a condição dos amorreus está quase madura, porque eles já estão trabalhando nisto. Aqui, 30 de junho de 1963. Paulo VI entrou no dia 21 de junho de 1963. Ele estava pregando essa mensagem 9 dias depois. Mesmo o nosso novo Papa, o seu propósito principal é unir os irmãos.
o novo Papa que estava lá, o Paulo VI. E para o olho natural é uma coisa a fazer, mas aos olhos de Deus é contrário ao Espírito Santo. Nós não podemos nos misturar com aquilo, e cada igreja será apanhada naquela federação. Viu? Cada igreja. Por isso sempre a gente fala, olha, placa de igreja é um perigo. Placa de igreja é um perigo. Deus tem um povo, e o povo de Cristo é o corpo dele, sabe? Não é placa de uma igreja, sabe? Então vamos mais, saia dessas coisas o mais rápido que você puder, e você tomará a marca da besta sem saber o que você está fazendo. Saia disto. Marca da besta é incredulidade. Marca da besta é não receber a marca de Deus. Marca da besta é rejeitar a verdade. Imediatamente, rejeitou a verdade, recebe a marca da besta. Sabe? E esse é um problema sério, sabe? Eu fico pensando, irmão, às vezes eu pelo menos assim, graças a Deus, eu quero que Deus me dá mais disso ainda, de sempre pensar, ser um pregador, não sou salvo por isso, de jeito nenhum. Aí a gente lembra de Judas, um homem chamado por Jesus. Jesus chamou ele para pregar, pregou, estava ali. Jesus sabia tudo que tinha, mas ele tinha que ser chamado, porque ele era aquele que ia representar o diabo, e o diabo tinha que estar. O próprio mensageiro diz que Judas era da mesma tribo de Jesus, ele era da mesma tribo. Jesus chamou ele, e ele estava ali, e vendo aquilo acontecer, e ele prestando atenção no poder que Jesus tinha. Você acha que ele não prestava atenção? Prestava atenção, ele sabia que Jesus tinha poder, e foi isso que levou ele a errar, que ele pensou assim, olha, eu já tenho 3 anos e meio que eu estou com ele, e eu vejo ele fazer coisa que, se eu ir lá e fazer qualquer coisa lá, ele não vai morrer. Ele tem poder para vencer qualquer coisa. E foi o engano dele, sabe? Porque a morte, ele tinha que vencer a morte, mas depois que ele morresse e ressuscitasse. Ele tinha que morrer no nosso lugar. E ele pensou assim, eu vendo ele e ele sai fora de tudo isso, eu fico com o meu dinheiro. E ele enganou. E quando ele viu que o dinheiro não valia mais nada, porque ele viu que o dinheiro não valia nada, o que ele fez? Foi lá nos grandes pastores do dia, que era o sacerdote, e falou, olha, eu me arrependi porque eu traí o sangue inocente. Eles falaram com ele, é problema seu agora, problema seu, mas o arrependimento foi tão grande que ele pegou o dinheiro e jogou dentro da igreja. E o dinheiro era muito dinheiro que deu para comprar um terreno para fazer um cemitério. Para que ele... Aí foi que ele descobriu que a coisa não era do jeito que ele estava pensando. Não adianta, eu estou pregando, eu prego aqui, mas eu estou pregando aqui, Deus é obrigado a me salvar. Não, Ele não é obrigado a me salvar, não. Sabe? Eu estou aqui pregando para vocês, para ajudar vocês, mas essa pregação tem que me ajudar também, porque se não me ajudar, não adianta nada eu pregar. Para mim, adianta para vocês, talvez para mim não, porque nós temos que viver o que prega. É verdade ou não é? Pois é, temos que viver o que prega. Então vamos lá, então disse aqui, vamos continuar, só para vocês verem uma coisa aqui, você toma a marca da besta sem saber. Saia disso. Eu espero que a mente espiritual possa captar isto. Tenho certeza que você o captou. Mas eu gostaria de saber lá fora. Quer dizer, estava pregando lá, mas eu gostaria de saber lá fora. Vamos lá ver o que ele disse aqui? Lá fora.
de qualquer modo, você não pode visitar toda a nação, você pode enviar fita para eles, aqui está a fita. Ele não veio no Brasil não, mas aqui está um aviso para o Brasil. Você está vendo? Não tem jeito de você fugir. Quer dizer, pode enviar fita para eles. Deus terá alguma forma de apanhar aquela semente ali fora, aonde a semente foi semeada. Por isso que ele orou e disse: Senhor, aonde estiver um eleito, que essa mensagem vá a ele. Porque ele é o mensageiro, ele é a estrela que mostra a luz do sol. Então diz, isto é correto. E tão logo que a luz acontece, se torna vida. Como a pequena mulher no poço, ela disse, aí está, ela captou isso, saia daquelas coisas, está amaldiçoada, diga-me onde uma já caiu e se levantou novamente, uma igreja, diga-me onde uma que levantou e não caiu. Então você pode ver que aquela coisa está errada. Vocês notaram aqui que o novo Papa queria, o programa dele era unir as igrejas. E ele tinha esse poder para unir, porque foi dado a ele. Ele tinha o poder. Tá? Por isso que quando ele foi lá na Palestina, ele tinha o poder de enganar. Tinha tudo na mão. Mas por quê? Porque Deus liberou ele. Assim como Judas. Judas foi liberado ali para fazer aquilo, para Jesus ir para a cruz. Porque se ele não faz, Jesus não ia na cruz, e Jesus tinha que ir na cruz para nos salvar. Mas Judas fez aquilo e entregou Jesus, porque já os 3 anos e meio já estava vencendo, e 70 semanas de Daniel, prova que ele só podia pregar 3 anos e meio. E a hora que estava vencendo, Judas foi lá e entregou ele, porque ele tinha que ir na cruz. Pensa como Deus trabalha. É nós, às vezes, que não entendemos a maneira que Deus trabalha. Mas vamos aqui. Deixa eu... daqui um pouquinho eu termino, tá? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. 3º Êxodo, até o 131, né? Eu já li, então. Agora, vamos aqui. Que eu estava querendo mostrar para os irmãos. Eu creio que eu não falei com o irmão Silas, não. Eu creio que você não anotou não, mas 179, escute bem aqui, do 3º Êxodo, o que está escrito aqui. O que esse novo Papa está dizendo? 4 coisas ele tem, uma delas é unir os protestantes com os católicos, e para qualquer pessoa intelectual, isso é a coisa para ser feita, mas de acordo com a Bíblia, é a coisa errada para se fazer, e a Bíblia diz que eles fariam aquilo. Vamos um pouquinho mais adiante, né? Aí ele vai falar sobre Ramsés e Moisés. Nessa época, Ramsés no Egito estava crescendo, seu poder estava crescendo, o homem natural, Ramsés estava crescendo, o homem natural, o anticristo está crescendo agora através da política, ele já chegou na Casa Branca. Na religião ele deixou todas as pessoas cheias de dúvida, que na verdade eles caíram exatamente nisso, e os líderes denominacionais, praticamente cada igreja que existe na nação, já está na confederação de igrejas. Então não é agora, irmão, porque lá, se você continuar lendo aqui, ó, então diz aqui, a verdadeira, então diz aqui, e eu creio que, e eu digo, deixa eu voltar onde aqui, eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será juntada, os reais verdadeiros crentes da metodista, da batista, do presbiteriano, da pentecostal, da nazarena, peregrina de santidade, seja qual for, serão ajuntados e serão cimentado pelo amor de Deus, está vendo?
É claro, você viu que a confederação era para um grupo e a verdade era para outro. Isso já aconteceu, não é agora, não é agora. Então agora vamos lá, mais um pouquinho aqui, para me terminar. Então ele disse aqui, praticamente cada igreja que existe na nação já está na confederação da igreja. Ramsés está crescendo e todos eles estão se unindo, e isto é o que terão e o que isto faz. Isso forma um poder, uma besta, exatamente como a primeira. Quer dizer, nos Estados Unidos, quer dizer, forma um poder como a primeira. A primeira foi em Roma, e a segunda nos Estados Unidos, o novo Papa, a nova mensagem, para enganar as igrejas. Tá? Então, eu creio que os irmãos, deu para entender, né? Deu para entender. Então, só isso aqui também, sabe? Quero ler um pouquinho aqui dessa parte aqui da mensagem aqui. Deixa eu ver aqui, eu tinha anotado aqui, irmão Silas, mas aqui você tem aí, né? 42 a 53 dessa mensagem, 42 a 53 aqui, quero ler aqui. Aqui, vamos ler aqui, dessa mensagem, porque tiveram que ser pastores. Agora, quando Deus diz que Ele fará uma coisa, Ele a faria. Quando Ele faria uma coisa, Ele faria. Não importa o que alguém possa pensasse disso, o que alguém dissesse, quando Deus fala algo, Ele tem o dever de interpretar essa palavra. Ele mesmo. E sua vindicação da palavra é a sua própria interpretação. Vindicar significa o cumprimento da palavra, como ele está falando. Cumprimento de tudo que aconteceu lá. Agora, não precisa de preocupar com tudo que vier, era e já não é. Era e já não é. Não precisa de preocupar mais. Nada. Vamos preocupar com a nossa vida espiritual. E saber que tudo que Deus tinha que cumprir, já cumpriu. Não existe nada, nenhum ser mais, para acrescentar mais nada além do que está aqui. Nada. Mais nada. Tudo já cumpriu. Agora é o dever nosso de estar, como sempre a gente fala, a semente natural está acabando. A semente original está acabando, no natural. E a semente original também, do eleito também está acabando. Isso vai acabando. O eleito vai recebendo a verdade, o sol da justiça vai amadurecendo, vai para o pó da terra, para sobrar poucos, para, quando acontecer, não dar alarde nenhum. O rapto vai acontecer um dia desse aí, as pessoas vivas vai sair, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém. Eu podia até mostrar o que o profeta diz. Ele diz, quem sou eu? Ele diz, o que sou eu não sou isso aí de fora não. O que sou eu está aqui dentro. O que sou eu pode ter ido embora e esse ficar. Porque essa carne e sangue não vai dar nada. O que sou eu, quer dizer, esse de fora está recebendo algo, recebe uma vida, e a vida é Deus. Esse de fora recebe uma vida, porque a vida que eu tenho aqui é o sangue. Se cortar uma veia aqui, o sangue acabar, eu morro. Mas se o sangue estiver bombando, eu vou viver. Mas se a vida que está aqui dentro sair, ela me dá um outro corpo, eu vou embora. E essa fica. Por isso que é muito mais segredo do que nós pensamos. Muito mais segredo. Por isso que nós temos que aceitar a verdade. Conhecereis a verdade, conhecereis a mensagem da maneira certa e você será libertado. Então, deixa eu só terminar, viu, irmão? Eu começo a falar e... Então diz, note,
vindicando, então diz aqui, ele mesmo, quer dizer, ele mesmo interpreta sua palavra, ele mesmo. E sua vindicação da palavra é a sua própria interpretação. Note, vindicando sua mensagem do Messias. Ele prometeu que o Messias faria quando ele viesse. E quando ele veio, exatamente quando os homens sábios do Oriente olharam para o Ocidente, Sul, de onde eles estavam na Babilônia, viram a estrela majestosa. Sabe você que não há nenhum atraso na história, em nenhum lugar, que algum observatório, quando eles estavam marcando o tempo pelas estrelas, grandes homens, os quais estudaram esta estrela, não há nenhuma história que diga que algum deles viram essa estrela. Os outros que estavam, só os 3 que viu. E eles estavam observando as estrelas. Só que esses 3 aqui observavam outra estrela. Sabe por quê? Porque eles tinham vivido, não esses, mas o povo deles tinha vivido com Daniel. Conhecia a mensagem de Balaão. Que a mensagem de Balaão dizia que a estrela de Jacó ia aparecer. E a estrela de Jacó era Cristo. Então eles não estavam estudando os astros como os demais, mas estavam estudando essa estrela. Em meio a todos os astros, ele viu uma estrela diferente. E vimos a estrela lá no Oriente e viemos. E qual era a verdadeira estrela da terra? João Batista já estava na terra. É ele que ia falar assim, ó, aí está a verdadeira luz, que alumia todo o homem. Aquela estrela só mostrou aonde ele estava na casa. João Batista mostrou o que ele podia fazer por mim e por você. Amém? Aí eu não vou mais não, vamos parar aqui, vamos, Deus abençoa a todos vocês, a todos nós, né? Que Deus possa nos ajudar até terça-feira, quinta-feira, se Ele não voltar antes, né? Que Ele possa continuar conosco. Oração para Gabriele, né? De Moura. Senira Maria da Silva. Nós vamos orar por essas pessoas. Vamos ficar de pé, por favor. Ficou alguma dúvida na mente de vocês? O não foi muito? Não, né? Então que Deus abençoe vocês, abençoe a todos nós, né? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, aqui chegou esse pedido de oração, Senhor. Meu Deus, e nós oramos, Senhor, para Lara Gabriele, Senhor, de Moura, Senira Maria da Silva, Senhor. Nós entregamos essas pessoas em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, porque nós não temos poder, Pai, mas o Senhor é o próprio poder do sangue, pode ir de encontro a essas pessoas, Pai, e tirar todo o mal, todo o problema, Pai, da vida deles, Pai. Assim nós entregamos eles em Tuas mãos, Senhor. E nós queremos também pedir, Pai, misericórdia sobre as nossas vidas. Meu Deus, nós estamos vendo, Senhor Deus, o tempo acabando, e nós não queremos ficar aqui, Senhor, porque quem vai ficar aqui, Senhor, vai sofrer demais. Meu Deus, assim, Senhor, ajuda, abre os nossos olhos mais para reconhecer a Tua palavra, para que nós possamos sair daqui, Senhor, antes que a grande tribulação aconteça na terra, Pai. Ajuda os Teus filhos, ajuda as famílias, ajuda nossos filhos, nossos netos, genros, noras. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos uma semana abençoada. Ajuda os irmãos também que estão ouvindo, Senhor, através da internet, Senhor, aonde estiver um eleito do Senhor ouvindo a Tua palavra, que o Senhor liberta eles também, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos deitar, Senhor, daqui um pouco, deitar com a cabeça erguida, sabendo, Pai, que nós temos ouvido a palavra de libertação. Pai, que o Senhor possa nos perdoar completamente.
no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.